Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos aqui então dando continuidade aos nossos estudos. Em relação a esta nossa aula de hoje, o tema abordado será invaginação vértebro-basilar, também chamado de invaginação basilar. Entende-se por invaginação basilar o deslocamento das estruturas da região cervical, mais precisamente a coluna cervical, através do dente do ápice ou processo odontoide, na sua parte mais superior, no seu ápice, acaba se insinuando para dentro da cavidade encefálica, podendo comprimir o tronco, principalmente na altura do bulbo, e complicando este paciente. Em relação ao seu diagnóstico, é fundamental, é preponderantemente muito importante o seu conhecimento anatômico, você entender também alguns marcos anatômicos e o conhecimento de umas linhas radiológicas. Essas linhas são fundamentais na hora da caracterização, no diagnóstico em relação à invaginação vértebro-basilar. Quando falamos dessas linhas radiológicas, podemos traçá-las através de uma radiografia de crânio e perfil, ou até mesmo através de reconstruções multiplanares por tomografia computadorizada e ressonância magnética em cortes no plano sagital. Em relação a esse nosso estudo, ele será baseado através de tomografia computadorizada em uma reconstrução multiplanar, corte no plano sagital, e um generamento específico ao estudo do osso. Assim, teremos uma melhor visibilidade, uma melhor caracterização em relação ao traçamento das linhas. Assim, conseguiremos fazer um melhor estudo, caracterizando ou descartando qualquer tipo de lesão, principalmente a invaginação vértebro-basilar. Mudando a imagem, a gente já traçamos as linhas para não ficar um vídeo tão longo, assim a gente consegue ter um melhor entendimento. Em relação a essas linhas que são fundamentais, principalmente na caracterização de várias lesões, eu chamo a atenção de vocês para essa primeira linha. Essa primeira linha é o que nós chamamos da linha do forame magno ou linha de McRae. Essa linha de McRae, ela começa na altura da região mais posterior e inferior distal do clivo, onde se localiza a parte anterior do forame magno, chamado de basium. Então, essa linha vai da basium até a região do osso occipital, pegando a região posterior do forame magno, chamado de opichum, ou seja, basio-opichum. Básio, pegando a região mais distal, inferior, posterior da região do clivo, na sua parte anterior do forame magno, chamado de basium, até a região do osso occipital, pegando a parte posterior do forame magno, opichum. Basio-opichum seria a linha de McRae ou a linha de forame magno. Essa linha é fundamental porque tudo que estiver acima da linha de McRae ou do forame magno é cavidade encefálica. Tudo que estiver embaixo é cavidade medular, região cervical. Essa linha é fundamental principalmente na caracterização de várias lesões, como, por exemplo, as herniações de tonsilas e Chiari 1 e 2. Quando nós temos essas herniações de tonsilas, essa herniação de tonsila acaba se insinuando, invadindo a cavidade encefálica e passando mais do que 5 milímetros da linha de McRae ou da linha do forame magno, é que nós chamamos de malformação de Chiari tipo 1. O interessante é que também podemos caracterizar outros tipos de lesões, principalmente Chiari tipo 2. Quando falamos de Chiari tipo 2, que pode ocorrer principalmente através, observando essa linha, se trata então de um deslocamento, ou seja, parte da mesma fisiopatologia da herniação e também da mesma fisiopatologia em relação ao Chiari 1. Porém, você vai ter um deslocamento em relação a essa linha de McRae ou linha do forame magno, em relação ao deslocamento em relação à medula, em relação ao quarto ventrículo, em relação aos vermes do cerebelo. Quando falamos do vermes do cerebelo, se trata então de uma divisão anatômica do cerebelo. Partindo do princípio que o cerebelo tem 3 divisões, a sua divisão anatômica, a sua divisão ontogenética e a sua divisão filogenética. Porém, a anatomia do cerebelo fica para uma próxima aula. Quando falamos então de Chiari 2, parte da mesma fisiopatologia, onde você vai ter o deslocamento então da medula, o deslocamento do quarto ventrículo e também o deslocamento do verme do cerebelo. Porém, você tem que fazer uma avaliação global, porque na grande maioria das vezes o Chiari 2, que é caracterizado principalmente através do diagnóstico da linha de McRae, quando você vai ter o deslocamento dessas estruturas, ele vem acompanhado na grande maioria das vezes do que nós chamamos de mielomeningocele. Então é fundamental sempre fazer essa avaliação. Continuando o nosso estudo em relação a outras linhas, assim a gente vai conseguir avaliar a invaginação vértebro-basilar. Então, olhando aqui essas outras duas linhas que são fundamentais, principalmente na caracterização da invaginação vértebro-basilar, nós temos essa segunda linha aqui. Essa segunda linha é a linha que nós chamamos da linha de Chamberlain. Essa linha de Chamberlain ela vai pegar o bordo posterior do palato duro até a região do osso occipital, mais precisamente a região da parte posterior do forame magno, chamado de opichum. Então, será uma linha traçada do bordo posterior do palato duro até a região do opichum. Essa linha é a linha que nós chamamos de Chamberlain. E a outra linha, a linha mais embaixo, é a linha de McRae. Nós temos a linha de McRae, basio-opichum, que faz a divisão da cavidade encefálica para a cavidade medular, e nós temos a linha de McGray. Essa linha de McGray, né, ela também parte do princípio aqui do bordo posterior do palato duro até a região da curvatura mais inferior do osso occipital. Seria a linha de
Gray. Em relação ao diagnóstico de invaginação vértebro-basilar, vamos partir do princípio desse marco anatômico dessas duas linhas. Quando falamos, então, da avaliação em relação à invaginação basilar, que ela é caracterizada através da insinuação de estruturas da região cervical, mais precisamente a região cervical, através do dente do ápice, a sua parte mais superior, o seu ápice em cima para dentro da cavidade encefálica, mais precisamente na altura do tronco, que pode comprimir o bulbo. Você vai fazer a medição em relação a essas linhas. Vai pegar a linha de Chamberlain e fazer essa distância até o dente do ápice, a parte mais superior, o ápice do dente do ápice, em relação à linha de Chamberlain. Então, ele não pode passar mais do que 3 milímetros. Passando mais do que 3 milímetros, já começa a pensar, então, em uma invaginação vértebro-basilar. E em relação à linha de McGray, passando de 5 milímetros, a distância da linha de McGray até o ápice do dente do ápice, passando de 5 milímetros, você já começa a pensar também de invaginação vértebro-basilar. Nesse nosso caso, traçando essas duas linhas, você vê que aqui tem muito mais do que 3 milímetros em relação à linha de Chamberlain, muito mais do que 5 milímetros em relação à linha de McGray, caracterizando, nesse nosso caso aqui, a invaginação vértebro-basilar. É fundamental o seu conhecimento, é fundamental o seu entendimento anatômico em relação ao traçamento dessas linhas e fazer uma avaliação em relação à literatura, principalmente as suas medições, assim você não vai deixar passar nada, vai caracterizar ou descartar a invaginação vértebro-basilar ou até mesmo fazendo outras avaliações patológicas, como as herniações, essas herniações crânio-caudal, onde você vai ter estruturas encefálicas que acabam se inserando para dentro da cavidade medular, passando pela linha de McGray, passando pela linha do foramen magnum, através de algum tipo de lesão. Essa lesão pode ser lesões adquiridas ou lesões congênitas. É fundamental esse conhecimento também para você fazer uma excelência em relação à avaliação do seu exame. Continuando nosso estudo em relação à invaginação vértebro-basilar, a gente podemos observar que nesse caso foi caracterizado principalmente através do traçamento dessas linhas, as linhas de Chamberlain, onde você pega o bordo posterior em relação ao palato duro até a região do osso occipital, a parte posterior do foramen magnum, que seria o Pichon, e também você tem a outra linha, a linha de McGray, onde você vai pegar também o bordo posterior do palato duro até a região da curvatura mais inferior do osso occipital, e vai fazer essas distâncias, através dessas distâncias, né, a distância de 3 milímetros da linha de Chamberlain até o ápice da região do dente do ápice e 5 milímetros da região da linha de McGray até o ápice do dente do ápice, seria a anatomia normal. Passando disso, já começa a pensar em invaginação vértebro-basilar, onde podemos observar em relação a esse nosso caso aqui, que está caracterizado bem direitinho, a invaginação vértebro-basilar. E quando falamos de invaginação vértebro-basilar, na grande maioria das vezes ele vem acompanhado de platibasia. Quando falamos de platibasia, estamos falando de um achatamento em relação ao crânio. Esse achatamento ele é caracterizado através de um ângulo. Esse ângulo tem que ser maior do que 143 graus. Então, partindo do princípio, vou colocar outra imagem aqui para termos o melhor entendimento em relação a esses ângulos, a gente vai conseguir caracterizar ou não nesse paciente se tem algum tipo de platibasia. Então, é fundamental sempre traçar esse ângulo para entender se esse paciente tem platibasia ou não. Quando falamos em relação a essas medições dessas duas retas que vamos traçar, formando um ângulo de 125 a 143, você vai ter uma anatomia normal da calota craniana. Se tiver acima de 143, você vai ter a invaginação vértebro-basilar. Se você tiver menos que 125, que nós chamamos de cifose basilar. É fundamental sempre entender esse ângulo e entender também os números que a literatura nos dá. Então, a linha que nós fazemos para entender esse ângulo, se esse paciente tem ou não platibasia, pegamos a primeira linha, a tração da násio até a fossa da cavidade pituritária, né? E da fossa da cavidade pituritária até a parte mais inferior, posterior distal do clivo, seria a parte anterior do foramen magnum, chamado também de basium. Então, traçamos essas duas linhas, ou seja, do násio até a cavidade pituritária, da cavidade pituritária até o basium. Esse ângulo aqui, ele tem que dar menos de 143 graus. Passando de 143 graus, platibasia. Menos de 125 graus, é o que nós chamamos de cifose basilar. É fundamental entender também esses ângulos e faz muita diferença, então, no seu diagnóstico. Sempre fazer essa avaliação, porque na grande maioria das vezes a invaginação vértebro-basilar vem acompanhada de platibasia. E para finalizar, em relação à invaginação vértebro-basilar, precisamos entender também algumas principais causas. Quando falamos das suas principais causas, temos que dividir dois grandes grupos, adquiridas ou congênitas. Para termos um melhor entendimento em relação a esses dois grupos, uma melhor memorização, porque são muitos quadros patológicos, na grande maioria das vezes utilizamos alguns mnemônicos que a literatura nos dá. Então, eu indico para vocês um mnemônico chamado PF-RUSH. Esse PF-RUSH seria o P, o F, o R, o O, o A, o C e o H. Isso significa o quê? Que o P seria doença de Paget, o F seria displasia fibrosa, o R seria arterite reumatoide, ou se não, raquitismo,
O O seria osteogênese imperfeita, osteomalácia. O A seria endocondroplasia. O C seria Chiari 1, Chiari 2 e o H seria hiperparatireoidismo. Então, seriam essas suas principais causas em relação a adquiridas e congênitas na avaliação de invaginação vértebro-basilar. E para fechar, eu chamo a atenção de vocês para o seu conhecimento anatômico, os marcos anatômicos e para as linhas radiológicas que são fundamentais, principalmente na caracterização dessas lesões, seja elas herniações Chiari 1, Chiari 2, ou seja elas pela invaginação, ou seja, pelo deslocamento de estrutura da região cervical, mais precisamente a cervical, que acaba se insinuando através do dente do ápice, processo odontóide na sua parte superior, no seu ápice, para dentro da cavidade encefálica, que podendo comprimir o tronco cefálico, mais precisamente a altura da região do bulbo. Então, é fundamental o seu conhecimento. Então, na aula de hoje seria isso. Tamo junto, é toys, meus queridos.